Guten Morgen, Brazilian! Estamos aqui de volta com o Guten Morgen, podcast do Senso em Comum, vocês já conhecem. E vamos falar hoje justamente de um cara que é ótimo para um podcast, porque ele é extremamente polêmico, ele é porrada, ele é confusão e encrenca na certa. Esse cara é Jair Bolsonaro. Ele sempre rende os melhores comentários da internet, ele sempre rende muita audiência, ele sempre rende arranca-rabo. É isso que a gente gosta, é de uma boa pancadaria. A gente tá aqui pela violência, sangue, tiro, porrada e bomba, e Jair Bolsonaro, ele sempre permite que nós contemplemos isso. Jair Bolsonaro foi parar no STF por causa da sua frase extremamente polêmica a respeito de Maria do Rosário. Depois de ser acusado pela deputada de ser um estuprador, ele respondeu dizendo que não a estupraria. Se ele fosse estuprador, ele não a estupraria. Maria do Rosário disse: olha, eu espero que você não seja mesmo, eu espero que você não me estupre. Ou seja, ela acabou concordando com a frase de Bolsonaro. Muitos anos depois, Bolsonaro, na tribuna já do parlamento, lembrou da frase, dizendo: olha, você lembra daquilo lá? Você me chamou de estuprador, eu disse que não te estupraria, então vem aqui ouvir de novo. O STF agora, anos depois dessas duas frases, condenou Bolsonaro por causa dessa afirmação. Há um problema muito sério. Se Jair Bolsonaro não pode falar isso, nós não podemos falar nada. Que pedido de desculpas que ele vai fazer? Se ele disse que ele não estupraria Maria do Rosário, significa que nós não podemos mais dizer nós não vamos estuprar ninguém. Qual o pedido de desculpas num caso desse? Falar, bom, tudo bem, então eu vou te estuprar? Isso simplesmente não faz o menor sentido. A lei brasileira está proibindo que nós não cometamos um crime, que nós não ameacemos ninguém, que nós digamos que nós repudiamos um crime. Ela praticamente está nos obrigando a cometer um crime. Isso é uma coisa bizarra, justamente porque o modelo de pensamento político hoje, essa época de mimimi, essa época de mimimicracia, em que fazer mimimi te dá poder, em que se você posar de vítima, você vai conseguir anuência para qualquer coisa que você fizer, e isso está complicando bastante a nossa linguagem. Nós não podemos mais dizer uma única palavra, não significa mais dizer uma frase. Por exemplo, se Jair Bolsonaro diz a palavra militar ou então estupro, automaticamente ele é condenado. Mesmo que ele esteja dizendo, olha, eu repudio isso. Ele fala, olha, eu não gosto de estuprador. Inclusive, a frase dele foi dita contra o estuprador Champinha. E a Maria do Rosário estava defendendo o estuprador. Então, quer dizer, você não pode mais nem repudiar o estuprador. Se você for uma pessoa que não se coaduna à esquerda, você não pode mais ser contra um crime, porque senão você é criminoso, simplesmente por falar o nome do crime. Então, ele não pode mais falar a palavra estupro, não importa em qual frase seja. Inclusive na frase, eu repudio estuprador. E eu repudio tanto estuprador que mesmo que você, se fosse verdade que você está me acusando de estuprador, eu não te estupraria, que é pra você não precisar entender o motivo pelo qual eu repudio tanto estuprador. Ele não pode mais falar isso. Simplesmente, se você disser a palavra estupro, se você disser a palavra militar, se você disser a palavra ditadura, não importa se você está repudiando isso, a esquerda vai reclamar. Você não pode mais dizer nenhuma dessas palavras. Então, o nosso contato direto com a realidade está se perdendo, estão sequestrando a normalidade. Esta é uma expressão que eu acho que deveria ser muito usada por nós. Estão sequestrando a normalidade. Nós não podemos mais nem sequer não cometer um crime e repudiar um crime, porque senão nós seremos acusados disso. A esquerda, obviamente, ela pode falar qualquer coisa, inclusive coisas que defendam o estupro. Por exemplo, a Maria do Rosário defendendo o estuprador Champinha, que cometeu um sequestro, um assassinato, estuprou Liana Friedenbach por 5 dias seguidos e a assassinou a facadas no meio de um matagal. Se a gente repudiar isso, nós seremos chamados de estuprador, mas ela pode defender isso numa boa. A esquerda pode defender todos os atos de teocracia islâmica sem o menor problema. Nós não podemos repudiar nada disso, porque senão nós seremos chamados de fanáticos religiosos, de bancada evangélica, de qualquer uma dessas coisas. Então, o sequestro da normalidade, o nosso contato direto com as palavras, uma palavra que defina algo direto na realidade, algo claro, discernível, isso tudo nos foi roubado. O maior problema é que as pessoas podem repudiar Bolsonaro, e elas geralmente repudiam exatamente por essa questão direta com as palavras, ou seja, Bolsonaro falou que ela é feia, Bolsonaro falou qualquer coisa da ditadura, Bolsonaro homenageou Ustra, quer dizer, você pode homenagear Che Guevara, Marighella, toda sorte de ditador, de terrorista, de assassino, tudo isso pode. Agora, se Bolsonaro fizer uma homenagem a um general
que nunca foi acusado formalmente por nenhum assassinato, a não ser por causa de uma vítima que diz que reconheceu a sua voz, é a única prova que você tem contra ele, ou seja, uma vítima que diz que reconheceu a voz dele, se Bolsonaro homenageia essa pessoa, ele é ditador, ele é terrorista, ele é assassino, ele tá fazendo apologia da ditadura, da tortura, de qualquer uma dessas coisas. Já as outras pessoas que homenagearam no seu voto no impeachment, terroristas, assassinos, todas essas coisas, eles podem fazer isso automaticamente. Então as pessoas, elas repudiam bastante Bolsonaro por causa de uma palavra, sem nem apelar pra frase. Falar assim, olha, mas na frase ele está repudiando. Não, se ele falar a palavra, já era. O problema é que, se ele não pode falar isso, e olha que ele tem imunidade parlamentar e todo mundo abusou da imunidade pra defendê-lo, não é a questão da imunidade, é a questão do que ele disse. Ele não cometeu nenhum crime. Se ele fosse uma pessoa no meio da rua, ele também poderia muito bem falar, olha, não sou estuprador e não vou te estuprar. E você não merece, ponto. Se Bolsonaro não pode falar isso, nós também não podemos. Nós não poderemos falar nada, nós não poderemos dizer uma palavra. Por exemplo, se eu disser, olha, eu sou contra assalto, eu acho que nem esquerdista merece ser assaltado, pronto, estou fazendo apologia do assalto. As pessoas repudiam muito Bolsonaro, então, por causa do repúdio, não perceberam, não atentaram exatamente para o que é que está acontecendo. O maior problema é o seguinte, você pode repudiar as pessoas que você quiser e tentar puni-las pelas suas palavras. É uma tática um pouco complicada, porque toda forma de censura, toda forma de ditadura, não começa simplesmente jogando o poder na cara das pessoas. Ela não começa fechando portas de redação de jornal, ela não começa atirando contra qualquer pessoa que fale uma coisa inocente no meio da rua, ela não começa com isso. Ela começa justamente punindo aquilo que a maior parte das pessoas no modismo ali repudia naquele momento. Por exemplo, na época da ditadura, vão lá falar assim, olha, se você é uma pessoa razoavelmente de esquerda, não pode porque você está lendo Karl Marx na faculdade. Então eles vão lá e acabam te censurando. Não foi bem assim que aconteceu, na verdade não foi nada parecido com isso, né? Karl Marx continuava sendo lindo, inclusive em curso de economia pra cima e pra baixo, mas é assim que as pessoas acreditam. Só que o problema é que vai começar dessa forma, assim, bem branda, falando, olha, essas pessoas são ofensivas, essas pessoas vão contra o nosso entendimento geral aqui, elas nos ofendem, onde já se viu ofender a gente, nós somos pessoas tão legais que não merecem ser ofendidas. O problema é que logo, logo, eles vão estar censurando simplesmente tudo, e aí vai sobrar pra gente. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Pensem nisso na hora de criticar tanto uma pessoa de quem você não goste. Logo, logo, quem vai estar no poder também não vai gostar de você. Guten Morgen, Brasil, até a próxima.